Vou explicar qual é o gatilho. Existe um... Dá pra me estender nas perguntas? Claro, fica à Tá, vontade. então essa pergunta é muito importante. Tá. Você tem quantos anos? 38. Minha geração, eu tenho 42. A nossa geração foi uma geração enganada. A gente achou que ia fazer faculdade, arrumar um trabalho, e as coisas iam acontecer. Vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, vou construir a minha família, vou construir minha vida, vou construir meus sonhos, vou viajar. E não aconteceu. A nossa geração, ela, em grande medida, fracassou. Frustrada. É muito frustrada. A nossa geração é a geração que fez faculdade e depois virou Uber. É a nossa geração por excelência. O Pablo Marçal, o público dele é esse público dessa geração. E ele vira para esse cara que, por uma série de questões socioeconômicas no mundo todo, porque esse problema não é só no Brasil, é no mundo, ele vira e fala, o problema é que você estava com o mindset errado. O problema é que eu vou virar a chave da sua mente e você vai melhorar, e aí sim você vai ganhar dinheiro. E isto é basicamente mentira. Tá. Isso é mentira. Isso não é só no Brasil. O coach, que é o que ele faz, acontece no mundo inteiro. Os gurus. Os gurus. E assim, não foi problema de mindset, porque o mindset da nossa geração não estava errado. Foi mais ou menos o que a geração anterior fez e o que a outra geração anterior fez. Só que a nossa geração, ela está numa nova situação em que tudo está mais caro, ou seja, comprar um apartamento é muito mais difícil, você comprar um carro é mais caro, tudo ficou mais caro. Venderam pra gente, por exemplo, a ideia de que a mulher vai ficar empoderada, sexo livre, e todo mundo ia aceitar isso, e as mulheres, depois dos 30, 40, começaram a ficar mais tristes e frustradas. E tudo isso se deu num sistema relacional que basicamente foi o que nos foi vendido nos filmes, no cinema, e a gente meio que acreditou na nossa geração. Tá, você falou um pouco da banalização do sexo e de feminismo, você se considera conservador? Eu falo porque você se assume de direita. Sim. A gente pensa em direita, a gente pensa em conservadorismo. Você é um homem conservador? Eu sou um homem de direita, mas eu não sou um homem moralista. Tá. Eu não sou moralista. Eu não julgo a vida das pessoas. Eu acredito num sistema de valores que pode ser colocado como conservador. Mas existe na internet uma confusão entre conservadorismo e moralismo, que eu não gosto. Eu não gosto de pessoas que fiquem pregando sobre o comportamento da vida alheia. A questão é que hoje o maior moralista nem é o direitista conservador, é o esquerdista, que vem pregar sobre os sistemas de vida dos outros e como as pessoas têm que se comportar e até do jeito que elas vão falar. E o esquerdista faz isso mais que todo mundo. Só que eu sou muito vivo e deixo viver. Tá, então vou refazer minha pergunta. Você acha que o feminismo, por exemplo, defende as mulheres? Não. Por quê? Porque eu acho que o feminismo é um movimento político e todo movimento político ambiciona chegar ao poder. Tá. E ele é parte de um movimento político de esquerda, cujo objetivo é colocar as frustrações femininas como ferramenta para que as mulheres façam parte da ação política desse bloco de esquerda. E aí isso não mexe com os sentimentos concretos daquilo que é verdadeiramente feminino. Isso apenas instrumentaliza o ódio ou o rancor que as mulheres têm. E as mulheres naturalmente podem ter ódios e rancores por conta das suas relações com homens, ou pela forma como o mundo é. E ao não entender que o homem e a mulher é diferente, que as coisas vão se dar de maneiras diferentes, o movimento feminista pega a dor da mulher e ele instrumentaliza. Igual faz com outras minorias. Porque assim, você nega que exista violência contra mulheres, você nega que exista machismo, eu não nego. Assim como eu não nego que exista racismo. A questão é como a gente encara isso. E pro movimento feminista não interessa resolver as questões das mulheres, interessa ficar discutindo o problema o tempo todo, porque quanto mais se discute o problema, mais você gera o rancor. Então a base do movimento feminista é o rancor. O ódio. E você acha que esse raciocínio de o feminismo não defende as mulheres se estende para LGBT não defende gay, movimento negro não defende negro? Acho. Eu acho, porque a lógica de ambos, a lógica de todos esses movimentos é uma continuidade do movimento comunista, vamos colocar aqui do movimento socialista, que cria uma relação topo-base entre o capitalista e o trabalhador. Então o trabalhador sempre é explorado pelo capitalista. Tá. Então você tem uma relação de força entre os dois, e essa relação de força tem que, vamos dizer, organizar quem está abaixo para derrotar quem está acima, através de um partido de líderes. Então o partido usava os trabalhadores para derrotar o topo. Aí, quando os trabalhadores não basicamente abandonaram as esquerdas e queriam consumir, eles usaram todas as minorias, o trans, o negro, o gay, como, novamente, o gay tem que ter raiva da heteronormatividade, a mulher tem que ter raiva do homem com seu patriarcado, né? O negro tem que odiar a branquitude. E aí, como existe materialmente diferenças na nossa sociedade, eles conseguem pegar os rancores das pessoas e ele utiliza o rancor como um meio de alavancar um conflito interno. E isto funciona muito. Tá. Funciona demais. E esse é um problemaço. Esse é um problemaço porque muito dinheiro é colocado nisso. Muito dinheiro americano.
E a gente tem que combater isso, mesmo, porque são guerras artificiais. Veja só, nos anos 80 o Brasil tinha a Roberta Close. A Roberta Close era trans. A Roberta Close, ela estava em programas mainstream de TV e ninguém ligava. Os homens tinham loucura por ela. E ninguém ligava, ninguém falou, Tá. nunca houve preconceito com a Roberta Close. Como político, como você vê dizer a um gay, o movimento LGBT não te defende? Eu acho que tem que falar isso, porque não defende na prática. O movimento LGBT está, vamos dizer, defendendo a Erika Hilton promover sua carreira política. Surge um momento em que eu não sei se estou falando muito complicado, mas é que é importante. O movimento de minoria vira um fim em si mesmo. Tá. O objetivo do movimento é ser um movimento. Dane-se quais são os resultados na prática disso aí. Então, eu vou dar um exemplo. Especialmente nesse elemento trans. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. O Brasil mata gente a paulada. É muita gente que morre no Brasil. Estas mesmas pessoas que falam isso não defendem aumento e recrudescimento das leis penais para todo tipo de crime violento. O que eles querem é ficar discutindo, não, porque você comete uma violência quando você não usar o nome. Não, cara, violência é um cara tomar porrada, ou um cara ser alvo de um preconceito real, baterem nele, matarem ele por conta da condição dele. E eu quero penas muito pesadas para isso, mas eles não querem discutir isso. Não. Eles não querem, porque materialmente eles só querem a discussão. Porque se não tiver mais a discussão, eles não existem mais. Esse é o problema.